Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Abacuque, livro do profeta. Abacuque, capítulo de número 2. E nós vamos ler o capítulo 2 inteiro. Na verdade, a gente só vai precisar ler do capítulo 2, do 1 ao 5. Nesse primeiro momento agora, só do capítulo 2, do 1 ao 5. Obrigado, meu filho. Assim diz no texto sagrado, a resposta do Senhor: Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Meus irmãos, nós encontramos agora, nesse ato do drama do profeta Abacuque, encontramos o profeta solitário. O profeta sobe para a sua torre de vigia. Não é uma torre de controle, não é uma torre de estratégia, não é uma torre onde ele tem um plano A, B, C, D. É uma torre em que ele sobe em silêncio para ouvir o que Deus tem a dizer a ele. Ele se posiciona aqui como se fosse uma sentinela, mas uma sentinela silenciosa. E quando ele olha para a história, o que ele vê é um palco escuro. Ele não enxerga absolutamente nada. Mas então algo muda. O Senhor se ergue dos bastidores, o Senhor sai de trás das cortinas da eternidade, abre o horizonte do infinito e fala ao coração do profeta, colocando ele agora na plateia. Ele agora não é mais aquele orador silencioso ou aquele orador que está a todo instante lamentando. Ele agora sai dessa posição e senta para escutar o que Deus tem a dizer para ele. Ele é um ouvinte, ele contempla a palavra de Deus. E o que acontece quando Deus fala? Quando Deus fala, a luz da sua palavra brilha novamente. Sua vontade acende novamente. Acende novamente o discernimento. Mas não é apenas para Abacuque. A luz do discernimento brilha sobre Abacuque, mas também sobre Judá. E quis o Espírito Santo e brilhasse também sobre nós. Esse registro inspirado, inerrante, infalível, chegou até nós, como palavra de Deus, que é Bíblia Sagrada, sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então chega até nós esse texto e dessa forma o silêncio que foi
imposto por Abacuque a ele mesmo é quebrado, e as coisas agora não estão mais no mesmo lugar, porque à medida que a revelação ela vai se abrindo, as coisas vão se colocando no seu devido lugar. Aquilo que estava desencaixado na vida de Abacuque agora passa a ter uma outra demanda, passa a ter um outro encaixe, passa a ter uma outra organização quando apontada pelo profeta. Irmãos, gostaria de ver esse texto com vocês, considerando aqui alguns momentos bem específicos. O primeiro é exatamente quando a voz de Deus é anunciada e proclamada e as cortinas então se abrem, que é o verso de número 2. O Senhor me respondeu e disse. Lembre que lá no começo do texto, quando fala da profecia, diz que Abacuque é um profeta, obrigado filho, que é só alergia, viu? Só alergia, rinite alérgica. Ele às vezes dá as mudanças, né? A gente sai do quente, vem para o ar-condicionado e dá essa rinite, mas isso aqui passa rapidamente. Mas não deixa o ar-condicionado funcionando, senão aí além da rinite ainda fica o calor, aí já não deixa funcionando. Então, irmãos, as cortinas se abrem e Deus então responde ao seu profeta. É importante observar, e o texto diz: o Senhor me respondeu, ou seja, o que ele tem em mente e o que ele recebe, o que está escrito no coração dele, não é uma coisa que ele inventou da cabeça dele, não é uma intuição que ele teve, não é um sonho que ele teve, não é uma leitura sociopolítica do ambiente do Judá ou da Babilônia, é a própria palavra de Deus, não é um eco dos pensamentos humanos. E embora a resposta seja para o próprio Abacuque, não se pode perder de vista que logo imediato o Senhor diz que ele deve escrever tábuas para como quem passa até correndo conseguir ler, entender a profecia. Então, a profecia não é só para o profeta Abacuque, na verdade é para toda Judá e para todos aqueles que estão tão ocupados com as coisas do mundo que precisam ver como quem passa correndo. Então, nesse sentido, é uma profecia que é dada ao profeta, mas tem como objetivo alcançar todo o povo de Judá e todos aqueles que passam correndo. E o Senhor então diz: grava em tábuas. É interessante, às vezes as pessoas perguntam assim: onde é que existe conscientemente na Escritura uma ordem para que a Bíblia seja escrita? Você já no Pentateuco vê claramente as expressões no sentido da palavra de Deus ser escrita. E aqui a gente vê claramente também o Senhor mandando a profecia ser escrita. É bem verdade que a gente não sabe, e eu tenho uma opinião, que na verdade a profecia inteira aqui é objeto da escrita. Mas nem todos os estudiosos têm essa percepção. Muitos acreditam que o que deve ser escrito em tábua seja só a expressão de que o ímpio passará e o justo viverá pela fé. E alguns têm uma percepção de que talvez os ais contra a Babilônia também tivessem de ser escritos em tábua. Eu não sei, eu penso que se a profecia inteira não tivesse sido escrita, como é que eu poderia ter acesso a uma pequena tábua, né? Então eu entendo que dessa forma a profecia inteira que deveria ser escrita, bem lá do começo, quando ele já coloca diante de Deus o seu clamor, quando Deus fala com ele e revela para ele o estado espiritual de Judá. Então eu entendo que tudo isso já faz parte, né, desse processo revelacional. Então, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas,
Essas tábuas provavelmente deveriam ser tábuas de madeira, não tabuinhas de barro, mas provavelmente tábuas de madeira, em que fosse escrito, como diz aqui o texto, para que aquele que passa correndo possa ler. Aí há uma maneira de interpretar essa passagem. Deixa eu começar então pela maneira mais usual. A gente imagina uma pessoa correndo, e então naquela rapidez, naquele corre-corre, essa pessoa então ela vê uma expressão da palavra, no caso da profecia de Abacuque, e ele então para. É uma pequena palavra, mas é uma palavra certeira. Outros entendem que aqui pode ser uma expressão idiomática do hebraico. E aí seria o quê? Como a gente está lendo literalmente, as nossas traduções, elas são traduções que elas têm a ideia de uma equivalência formal, ou seja, quando você lê o texto em português, esses textos nossos da Sociedade Bíblica, a revista e atualizada, quando você lê ele em português, a ideia dos tradutores era de que você tivesse praticamente o mais próximo da leitura do texto hebraico original, inclusive na sequência e posição de palavras. Evidentemente que não dá para ser na mesma sequência e posição de palavra, mas é muito próximo. Então, ele não colocou nenhum tipo de não colocou nenhum tipo de interpretação, ele simplesmente pegou como já está no texto original. Escreve na tábua para que possa ler até quem passa correndo. Então, a ideia pode ser essa ideia do outdoor, pode ser essa ideia da caixa alta. A caixa alta, eu sei que na internet, quando a gente escreve uma coisa em caixa alta, é a ideia do zangado, está com raiva, escreveu em caixa alta, está gritando. Mas em trabalho científico, caixa alta é quando você precisa fazer uma identificação dentro do seu trabalho que vai indicar especificamente o que você quer dizer. E vai dar uma entrada ali para o orientador, para a banca, enfim, entender que há um destaque, por exemplo. O tema do seu trabalho tem que ter caixa alta. Então, à primeira vista, eu penso, inclusive, que esse texto tem a ver com isso, de que partes dessa profecia foram escritas em tábuas e foram espalhadas por Judá, a fim de que as pessoas que estavam naquele corre-corre pudessem parar e pudessem meditar, pudessem refletir na palavra do Senhor. Mas há outros que entendem que escreve como que para quem possa ler, não fosse pequenos fragmentos, mas fosse uma interpretação bem clara. É como se fosse um comentário muito simples e muito claro. Eu não acho que uma coisa exclui a outra. Pode ser que numa tábua dessa ele colocasse a profecia e colocasse uma explicação muito simples. Não acho que uma coisa exclui a outra, mas o fato é que o Senhor quer se comunicar diretamente. O Senhor não quer complicar a sua palavra. Ele não quer que a palavra, que a exposição, a explicação da palavra seja uma coisa tão difícil que só as pessoas bem treinadas e bem capacitadas consigam ler. Principalmente quando a sociedade está em decadência, está em derrocada, o Senhor quer que as pessoas tenham clareza da sua palavra, que elas consigam entender com facilidade, com clareza a sua palavra. A ideia de a gente tem um nome difícil para isso da teologia, que a gente chama de perspicuidade da Escritura, mas é a clareza da Escritura Sagrada. Você pode até não concordar com algumas coisas, mas quando está lá escrito não matarás, você pode até não concordar, mas você entende, Deus está dizendo, não matarás, você não deve matar, você não tem um poder para tirar a vida do seu próximo. Bem como há sentenças da Escritura que são muito simples, desde o mais douto
até a pessoa mais simples, ela vai entender o que a Escritura está dizendo. Você pega João 14,6, lá está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual é a interpretação? Qual é a tese, qual é o doutorado, qual é a dissertação, qual é a teoria, qual é a metafísica, né, que você vai ter que estabelecer para explicar isso para uma pessoa, né? Então é a simplicidade da Escritura. Simplicidade não quer dizer que não haja passagens difíceis na Escritura. O próprio Pedro diz isso, que há passagens que são difíceis que os ignorantes e instáveis deturpam. Ele vai falar disso se referindo às coisas que Paulo fala, algumas coisas que Paulo fala. Então é verdade, existem algumas questões que são mais difíceis mesmo na Escritura, mas nós podemos, com discernimento, comparando a Escritura com outros versos, compreendê-la. Mas a função agora de Abacuque aqui, ao receber essa profecia do Senhor, é que agora ele não é mais só um ouvinte passivo, ele é um ouvinte ativo. Ele é um ouvinte que agora tem que escrever em tábuas a profecia e tem que espalhar por Judá. E tem que fazer isso rápido, porque tem que ser para atingir aqueles que estão como que correndo. Eu poderia usar aqui a expressão de que Abacuque ele é tanto ortodoxo como ele é missional, né? Ele recebe a palavra de Deus, então ele se concentra na verdade, mas ele não é o profeta que fica parado. Ele é o profeta que vai ao encontro do perdido. Diferente de Jonas, o profeta rebelde. Jonas é rebelde, Abacuque não. Abacuque, ele não diz assim em nenhum momento: eu não vou falar o que o Senhor quer que eu fale, eu não vou dizer, eu vou fechar a minha boca, eu não vou falar. Ele só abre o coração para o Senhor e diz: eu não entendo. Não entendo como o Senhor, sendo Deus santo, como o Senhor, sendo um Deus justo, permite que uma nação que é mais estranha e pagã, e que está muito mais imersa em pecado que a nossa, o Senhor levante ela para nos disciplinar. Então isso eu não entendo, como é que isso casa com os teus atributos, como é que isso casa com a justiça do Senhor. Então ele se põe na torre de vigia, ele entende que falou demais. A expressão do Montgomery Boyce é bem pontual aí, James Montgomery Boyce, foi o pastor, salvo engano, da 8ª igreja presbiteriana na Filadélfia, e a vida dele foi dedicada muito a escrever sermões. Ele escrevia muitos sermões, e depois esses sermões viraram comentários, né, comentários homiléticos. Eu acho que tem um publicado pela CPAD, do Montgomery Boyce, mas fora isso eles não são muito conhecidos no Brasil, a maioria está ainda toda em inglês. E ele capturou, né, essa imagem dele indo para uma torre de vigia, ou então para um cercado, provavelmente um cercado, onde se enxergavam os trabalhadores e as ovelhas, e ele vai para lá para ficar em silêncio. Mas ele não é essa pessoa que escuta passiva. E tem um paralelo interessante aqui que você também não pode perder de vista. Veja que o texto diz para ele escrever, gravar em tábuas. Gravar em tábuas. Ora, qual foi a última vez que essa linguagem foi usada na Bíblia de uma maneira que trouxesse grande impacto para a nação de Israel, senão quando a lei do Senhor foi escrita em tábuas, com Moisés? Então, de certa forma, aqui é um gesto simbólico do profeta, onde ele escreve em tábuas, e não é que ele é um novo Moisés, não é que ele está escrevendo uma nova lei. Agora ele está como que pegando pedaços da lei, pegando pedaços da profecia, pegando pedaços da Escritura, está escrevendo em tábuas, explicando ela claramente, espalhando por Judá. Então, nesse sentido, ele está sendo chamado por Deus não apenas para
recebeu a resposta, mas para espalhar a vontade de Deus por toda Judá, a ser um missionário da palavra de Deus em todo lugar, falando com clareza. Irmãos, nós vivemos na época da pressa e da mídia. Eu tiro por isso porque vou confessar esse pecado, irmãos. Eu sou dependente de tecnologia, misericórdia dizer isso, né? Mas tem que confessar publicamente. Enfim, eu preciso da tecnologia, porque sem ela o meu tempo se esgota. Imagine se eu fosse ter que fazer tudo ainda escrevendo, ou se eu ainda fosse ter que fazer tudo na máquina de datilografar. Então, não dá. A tecnologia vem e quando a gente aprende a usar a tecnologia, a gente ganha muito tempo. Então, assim, se eu comprar um celular com 2 GB de memória, ele vai começar a ficar lento. Eu vou ter tanta raiva dele que eu vou jogar na parede. Não é esse sentimento que a gente tem com a lentidão, muitas vezes? Claro, quando chegar nesse ponto tem que procurar um psiquiatra, porque já não está bem, né? Mas a geração de hoje é uma geração muito afobada. Ela quer tudo com pressa, né? Se é o primeiro emprego, já quer ganhar 10 mil reais logo no primeiro emprego. Não quer ganhar salário mínimo, não, já quer logo, né? É uma geração que quer ter muita pressa, pressa demais. Se a internet não carrega, a pessoa entra em desespero. Ficou lenta a internet, não tem nem a paciência de chegar lá no roteador, de tirar, botar de novo para ver se vai voltar a funcionar normalmente. Já começa logo a ligar para a operadora: vou lhe processar, porque a internet aqui, você disse, me prometeu que ela não caía, está aqui, ela não é estável. Eu estava num trabalho importante, e às vezes nem estava vendo fofoca na internet. Enfim, mas o que eu quero dizer, nossa geração é uma geração que tem muita pressa. E ontem mesmo eu tinha dito a vocês que tem elementos da pós-modernidade que entram na nossa vida que a gente nem percebe, mas elas já estão entre nós. Por exemplo, e eu não estou dizendo que seja ruim ou bom, não. Estou só dizendo que é um exemplo de como a gente precisa alcançar pessoas que estão correndo e como elas estão com pressa e como a gente usa a mídia para isso. Geralmente a gente coloca assim: Igreja Presbiteriana, Parque dos Coqueiros, né? Lugar de paz e vitória, né? Eu já estou profetizando aqui para vocês, né? Lugar de paz e vitória. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer é que você coloca um slogan para chamar a atenção das pessoas. Claro que você não vai botar, né, lugar de paz e vitória, porque não é Igreja Universal, é Igreja Presbiteriana. Não, mas você pode colocar lá um lugar de esperança, né, um lugar onde a palavra de Deus é pregada fielmente. Então, e isso é um recurso que tem sido muito usado, né? A gente olha as páginas das igrejas, Instagram, Twitter, tem outras redes aí, TikTok. Eu nunca nem entrei nesse negócio de TikTok, porque o pessoal diz que você não consegue parar de olhar. Aí digo, pronto, então eu não vou nem entrar nesse negócio de TikTok, eu não tenho conta. Se eu tiver, é uma conta que eu criei talvez aí na época da pandemia, mas nunca acessei mais. Mas enfim, você vive nessa era da mídia, né? Só que nessa era da mídia, às vezes a gente não usa ela como que corretamente, né? O Senhor, quando nos chama a usar palavras rápidas e curtas, o Senhor nos chama a ser simples e nos chama a ter trechos. E eu não sou totalmente contra a ideia de cortes de pregação. Eu acho que é interessante que a igreja faça os seus cortes e coloque nas suas mídias os seus cortes, mas é importante que ela faça esses cortes de uma maneira de que uma pessoa que esteja desatenta perceba o Evangelho com muita clareza. E isso eu acho que a gente tem que ter as pessoas que conhecem para saber fazer isso. As pessoas que sabem
usar as palavras para capturar a atenção com palavras curtas. Vamos lá, tem algumas palavras que não saem da cabeça da gente, né? Então, lá desde a adolescência, não sai da minha cabeça aquele jingle do McDonald's, né? Amo muito tudo isso. Então, você não sai mais da cabeça. Então, Casa Bahia, né? A Casa Bahia corre que está acabando, né? Se você não for, perdeu a chance, perdeu a oportunidade. Então, você precisa ter essa noção do grande slogan de Deus, do grande outdoor de Deus. Geralmente, essas frases curtas, elas são frases superficiais, usadas com foco na psicologia, para gerar engajamento, para gerar, de certa forma, interesse, mobilização. Nós não, nós somos chamados para anunciar a palavra de Deus de uma forma clara e legível. Por isso, as nossas mídias, elas não podem ser mídias cuja finalidade seja expressar o que nós estamos fazendo. As nossas mídias, elas devem expressar com clareza a palavra de Deus, a palavra do Senhor, a vontade do Senhor. Eu sei que há um choque de geração, né? É uma geração que já viveu mais, não quer nem saber de Facebook, disso, daquilo. A geração mais nova, ela é muito ligada a isso, muito ligada à imagem, muito ligada a redes sociais. Mas eu pergunto, você jovem, adolescente, qual foi a última vez que você colocou um verso bíblico? Qual foi a última vez que você botou um devocional na sua mídia? Para como que quem passa correndo, um amigo seu que passa correndo, perguntar, tu é crente? Não sabia que tu é evangélico e aí é aquela ponte para a gente falar de Jesus, falar de Cristo, falar do seu amor, de uma maneira clara. Ou seja, nessa era da superficialidade, nós somos chamados a falar para esses que estão como que correndo. Nós somos chamados a memorizar a palavra de Deus e não jingles. Como eu disse, fiz a comparação, né? É muito fácil colocar a igreja presbiteriana, e lá expressar o seguinte: lugar de vitória, bênção, triunfo, e nada vai impedir o seu progresso. Então é muito fácil você colocar esses jingles, eles pegam, colam na cabeça. Mas é impressionante, as pessoas sabem o clichê evangélico, os jingles evangélicos, mas se você pegar numa classe de escola dominical e perguntar assim, a cada chamada responda com um verso bíblico memorizado. Eu sei que algumas classes de escola dominical, eu participei de classes assim, em 1993, com a professora dos adolescentes, que era a dona Rosarinha. A gente tinha que falar com a irmã Rosarinha, e quando ela fazia a chamada, a gente tinha que responder com o verso da Escritura. Então, apareceu lá, Francisco Macena, a gente tinha que responder lá, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nem que fosse o verso mais fácil, mas a gente tinha que responder com o verso. Enfim, o que eu quero dizer, irmãos, é que nossa geração, ela é assim, ela memoriza jingles, mas nós precisamos memorizar doutrinas. Há um apelo cultural à mídia, e nós precisamos buscar o apelo de entrega à palavra do Senhor. Então, para quem prega, seja claro, para a igreja, não usar slogans vazios, mas a expressão clara do Evangelho: vinde a mim, arrependei-vos e crede. E para o crente, na sua vida, qual é o seu slogan? Irmãos, eu tive aula com o professor Elias Medeiros, reverendo Elias. Hoje é professor do Reformed, paraibano, um homem de Deus, dedicado a missões. E ele sempre falava: todo lugar é uma oportunidade para missão. E ele tinha toda a razão no que ele falava. E a gente muitas vezes pega uma corrida de Uber e é tanta conversa, né? Sempre que eu sento com o motorista de Uber, eu digo: e aí, como é que estão as coisas? Como é que está a cidade? Eu digo: rapaz, ninguém conhece mais a cidade que vocês andam com todo mundo aqui dentro.
Então, todo mundo, vocês conhecem muito bem aqui. E eu dou um jeito ali de mexer na conversa para poder falar de Cristo para ele. Aí quando já é um crente, aí a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Então já é alegria. Mas vez ou outra a gente encontra alguém que diz, estou afastado. Outro que diz, estou passando por um momento muito difícil. Aí a oportunidade que nós temos de pregar o Evangelho. Grava a profecia, mas note que há ainda aqui uma noção de tempo. Ele deve escrever com a certeza de que a profecia se cumprirá no futuro. É o verso 3. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. É importante aqui como cada linha ela vai cobrindo a outra. Veja que ele diz, porque ainda está para se cumprir num tempo determinado. Ou seja, o fato de Abacuque ter um senso de urgência diante da violência do que acontece em Judá, não quer dizer que Deus vai responder no tempo dele. Deus vai responder no tempo determinado. Há um tempo determinado pelo Senhor, há um kairos, há um tempo de Deus que não funciona no mesmo relógio que o nosso. É o tempo do Senhor. E o Senhor ainda prepara o profeta dizendo, ela vai se cumprir no tempo, mas se apressa para o fim. A palavra hebraica que se apressa quer dizer que ela é como um vento, ela é como se ela estivesse em movimento, ou seja, as coisas estão acontecendo e a gente pensa que Deus não está agindo, mas por trás das cortinas o Senhor está comandando todas as coisas para a sua honra e para a sua glória. A gente nem percebe, a gente nem nota, a gente nem percebe isso, mas as coisas estão agindo no tempo de Deus, se apressa para o fim e não falhará. O Senhor consolando o seu profeta, dizendo, não falhará, porque Deus não é homem para que minta, sua palavra se cumpre, agindo eu, quem impedirá? Então o Senhor aqui conforta o seu profeta, e se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Irmãos, nós precisamos olhar para o futuro de Deus com essa certeza, com essa esperança, lembrar do futuro de Deus e das coisas do Senhor, sabendo que no relógio de Deus as coisas não funcionam no mesmo tempo que o nosso, e ainda que as coisas não aconteçam no tempo que a gente quer, o Senhor nos chama a esperar com paciência no Senhor. Lembro de uma lição tão antiga que o reverendo João Rodrigues ensinava para a gente nos cultos de oração, quando a gente procurava ele no gabinete com o coração bem apertadinho, assim, pastor, a gente está passando por um momento difícil na nossa casa, na nossa família. Ele orava com a gente, lia, e aí quando ia para a reunião de oração, ele dizia, ore, leve a palavra, leve o seu coração ao Senhor, mas saiba que o Senhor pode te dar 3 respostas. Ele pode dizer sim e te responder, ele pode dizer não, e ele pode dizer espere. Dizer, espera. Então, com paciência, irmãos, nós devemos esperar no Senhor. E por fim, meus irmãos, nós chegamos à parte que o centro do texto, que alguns vão entender inclusive que aqui seria a parte que deveria ser colocada nas tábuas, a grande ênfase do texto, que é a profecia em si. Eis o soberbo. Ou seja, agora ele está olhando, eis o soberbo, e veja que ele está usando um termo geral, né? Eis o soberbo. Ele poderia dizer, o Senhor poderia dizer, eis o soberbo de Judá, eis a soberba Babilônia, o soberbo caldeu. Não, mas ele está dizendo, eis o soberbo. Então é um termo geral, que inclui tanto os da Judéia, como inclui também os caldeus. Eis o soberbo. Sua alma
alma, a gente pensa alma, cemitério. A gente vinha, não era, Felipe? Passou pelo cemitério ali em João Pessoa, ali, eu não passo em canto assim de noite, muitas vezes, é aí que eu não passo mesmo. Brincadeira, pessoal, mas, enfim, o pessoal tem medo de andar em cemitério, porque tem medo de ver alma, né? Tem medo do desconhecido, tem medo de ver alma. Mas alma, na Escritura, quando está dizendo aqui alma, é a palavra hebraica nefesh, quer dizer o coração inteiro, é a pessoa na sua decisão, é a pessoa nos seus afetos, é a pessoa nas suas convicções. E o que o texto está então aqui dizendo é o soberbo, sua alma, ou seja, o seu coração não é reto, sua mente não é reta, seus sentimentos não são retos, ou seja, tudo no coração dele não é reto. Não é reto quer dizer o quê? Não é de acordo com a lei de Deus, não teme o Senhor, não anda de acordo com a vontade do Senhor. Aí na mesma linha, onde o Senhor julga o soberbo e diz, o soberbo não é reto, aí o Senhor na mesma linha, ele diz, mas, então aqui a gente tem um adversativo, ou seja, tem uma expressão de total diferença. O ímpio, ele na sua soberba não faz nada reto, mas o justo, ou seja, mas aquele que é justificado por Deus, viverá pela sua fé. O justo vive pela confiança na palavra de Deus. Ele não vive pelas circunstâncias. Não é porque uma nação pagã, como a Babilônia, se levantou em Carquemes, derrotou o Egito, colocou um anel e puxou com um gancho o rei, como se fosse um peixe, levando para mostrar poder, humilhar o povo derrotado. Não é por isso que o profeta deveria se desesperar. Ele deveria confiar totalmente na promessa do Senhor, de que o Senhor há de guardar o seu povo, de que o Senhor há de salvar o seu povo, de que o Senhor há de redimir os seus, de que o Senhor há de derrotar os inimigos, instaurar novo céu, nova terra. Ele deveria confiar nessa promessa do Senhor, nas promessas de paz, de conforto, de consolo, como Jeremias profetizou, eis que o que eu tenho para falar com vocês são promessas de paz, ou como Isaías, que falou propriamente também das promessas de restauração de Sião, onde até os animais iriam se assentar junto com os homens. Então agora o Senhor está chamando o profeta para confiar e viver por essas promessas, viver pela fé, não pelo que se vê, não pela realidade que está ao nosso redor, que parece muitas vezes que Deus não está vendo, mas ser guiado pela palavra do Senhor. Aí no verso 5 ele diz, assim como o vinho é enganoso, ele volta para a questão do ímpio, né? Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como morte, e não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. O soberbo nada é suficiente. O soberbo é a pessoa mais vazia que existe no mundo. O soberbo é a pessoa mais oca que existe no mundo, porque nada satisfaz ela. É uma draga, poderíamos assim dizer. Ela só recebe, nunca está contente com absolutamente nada. Mas veja que há aqui um pronunciamento de juízo do Senhor com respeito a eles. O vinho é enganoso, tampouco o arrogante permanece para sempre. O Senhor está dizendo para o seu profeta, haverá tempo em que a Babilônia será julgada. Eu vou julgar, o Senhor está dizendo, eu vou julgar Judá primeiro, com a mão do rei da Babilônia, mas depois eu julgarei a Babilônia. Eu tenho um filme que eu assisto, sempre que eu posso assisto, é A Grande Aposta. Não sei quantos de vocês já assistiram A Grande Aposta. A Grande Aposta é uma descrição das pessoas que viram
a bolha econômica financeira de 2009 do mercado imobiliário americano. Então, é um filme de estratégia de jogos, de negociação, é um filme que descreve o sistema financeiro, mas tem uma parte final lá no filme, desculpem o spoiler, mas tem que passar aqui, né? Tem uma parte no final, quando um banqueiro chamado Mark Baum vai discutir com um outro banqueiro investidor, cujo banco estava quebrando, porque ele não tinha noção do tamanho da crise imobiliária. E esse Mark Baum foi um dos que viu a grande fraude que estava acontecendo no sistema financeiro. E aí, em um determinado momento, ele diz: o que mais me entristece não é o fato de que a Wall Street errou e errou feio. O que mais me entristece é que a corrupção e o pensamento bitolado, por mais de milhares de anos, sempre mostrou-se ser errado. O que aconteceu conosco? Onde foi que nós erramos? Então, quando eu olhava para esse texto, eu me lembrava dessa frase: o pagão que não tem a justiça de Deus escrita no coração, ele produz um filme, uma arte para descrever uma crise econômica, mas o grande ponto alto da cena é exatamente mostrar: quando você se mete com o pecado, você nunca pode imaginar que vai sair uma coisa boa dali. E o Senhor então está dizendo para o seu profeta isso, assim como o vinho é enganoso, ou seja, a pessoa toma vinho, tomou um pouquinho de vinho, ou que vinho do Porto delicioso, não, tomou mais um outro pouquinho de vinho, opa, esse vinho está muito bom, vou tomar mais. Aí toma mais umas 4, 3 taças de vinho, aí diz: eu quero falar com o presidente Trump. Ou seja, o vinho é enganoso, o vinho engana as pessoas, né? O vinho, ele mexe, altera as pessoas, e o Senhor está aqui dizendo a mesma coisa o arrogante, a mesma coisa o ganancioso, só que ele está cavando uma cova para ele mesmo, mas o meu justo não, o meu justo viverá pela fé. Irmãos, qual é o nosso grande outdoor? Qual é a nossa grande tábua? A nossa grande tábua é a cruz que foi erguida no Gólgota. E a grande frase que ecoa daquela cruz é: tetelestai, tetelestai, está consumado. Eu fiz tudo. Você não podia salvar a si mesmo, você não podia transformar a sua própria vida, você não podia converter a si mesmo, mas eu paguei a dívida no seu lugar. E se você crê no que eu fiz em seu favor, você será declarado justo diante de Deus. É assim que nós vivemos, irmãos. Essa deve ser a nossa vida. Nós podemos olhar para a sociedade ao nosso redor e vê-la se desorganizar, vê-la, de certa forma, carcomida e se degradando e se desmanchando no seu tecido social, mas isso não deve nos levar ao desespero. Ainda que não entendamos os caminhos misteriosos do Senhor, nós não precisamos mais olhar para as tabuinhas, agora nós precisamos olhar para o alto. E olhando para o alto, nós podemos ver a profecia de Apocalipse 5, onde João pega o livro, mas não tem ninguém para desatar os selos. Então ele começa a chorar, porque ele pensa que agora ninguém na história mais pode controlar a história e desatar os selos. Mas aí ele vê o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que veio para abrir e quebrar os selos. E imediatamente os anciões começam a louvar aquele que tem o livro nas suas mãos. Descansemos, irmãos, nessa verdade, descansemos nesse fato.
nessa realidade. A cruz está vazia, a cruz não tem mais um crucificado pendurado, porque ele venceu a morte, pagou o preço da dívida em nosso lugar. Por causa dele nós podemos ter não apenas redenção, podemos viver pela fé e podemos ter esperança. Como diz o apóstolo Paulo, se a nossa esperança em Cristo se resume apenas às coisas desse mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas como diz aquele velho cântico, não olho as circunstâncias, não, olho o seu amor, o seu grande amor, não me guio por vistas, alegre sou. Que Deus nos abençoe, irmãos, Ele nos guarde, amém.